Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você se considera um candidato para receber a revelação divina? O que eu quero dizer? Quando Deus te vê, e por certo a cada um de nós, Deus continuamente está nos avaliando. Ele conhece nossos pensamentos, conhece nossos desejos e conhece cada coisa que fazemos. E a pergunta que devemos responder é a seguinte: se Deus nos quer dar uma revelação, ou seja, uma direção de um ponto de vista espiritual, semear sua verdade dentro das nossas vidas, nos dar uma perspectiva celestial, seremos capazes de tomar isso e aplicá-la apropriadamente em nossas vidas? Cumprindo seus propósitos, caminhando em sua vontade e manifestando a sua glória? Isso representa algo que verdadeiramente nos interessa? Podemos perguntar isso de um modo diferente. Podemos simplesmente perguntar se você é seu discípulo. Porque um discípulo busca aprender para implementar isso na sua vida. E assim, cumprir a vontade do seu mestre. No hebraico, é o termo rabi. E seus discípulos buscam cumprir seus propósitos. Manifestar seu caráter em suas vidas. Por isso você deveria se perguntar novamente: sou realmente um candidato para a revelação? Deus gostaria de investir em mim, porque Ele sabe que eu produzirei bom fruto? Bom, dito isso, pegue sua Bíblia e vem comigo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. No final do estudo da semana passada, vimos que o Messias estava para se encontrar com sua família, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, quando fez uma declaração muito significativa. Ele estendeu sua mão e, apontando aos seus discípulos, disse: esses são minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. A quem ele se referia? Às pessoas que aprendiam e logo implementavam isso na sua conduta. Eu digo o tempo todo que uma pessoa não é salva por sua conduta, mas tendo sido salva, tendo experimentado a regeneração pelo Espírito Santo, tendo se convertido em nova criatura em Cristo, não cabe dúvidas de que obedecerá e se comportará de maneira distinta. Essa era a mensagem de João Batista, quando dizia para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Nessa passagem das Escrituras, vemos que o Messias irá desafiar a todos os que o ouvem. E minha esperança é que você e eu também sejamos desafiados por isso e que sejamos aprovados. Que nos apropriemos desse desafio e demonstremos ser, com efeito, bons candidatos para receber sua revelação. Que ao nos ver, ele veja pessoas nas quais ele deseja investir, nos guiar, nos dirigir e nos dar uma perspectiva celestial para que possamos produzir muitos frutos. Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: e naquele dia, algumas traduções dizem nesse mesmo dia,
E provavelmente era assim. Mas a tradução literal é "e naquele dia". Geralmente, no Novo Pacto, quando encontramos essa frase, "naquele dia", nos fala de algo que acontecerá. Possivelmente uma oportunidade. Por isso, pergunte-se a si mesmo: sou alguém que, quando Deus apresenta uma oportunidade espiritual para responder de maneira que agrade a Ele, que cumpra seus propósitos, que esteja na sua vontade, que traga glória e honra a Ele, que testifique a outros que certamente Ele é o Senhor da minha vida, responderei positivamente? Lemos aqui: e naquele dia, Yeshua, o Messias, ou seja, o Jesus de Nazaré, Yeshua saiu de sua casa, e essa era a sua casa, e se sentou junto ao mar. E, obviamente, o mar do qual falamos é o mar da Galileia, que hoje em dia é conhecido em Israel como Kinneret. Ele se encontrava ali, nesse lugar tão importante, exatamente onde o profeta Isaías disse que a revelação, ele usou o termo luz, que a luz começaria a brilhar. E o que aconteceu? Bem, continuemos. Lemos que ele foi ali, junto ao mar da Galileia, perto de sua casa, e muitas multidões. Isso é exatamente o que diz, não só uma multidão, mas muitas multidões. E se trata de muitos grupos diferentes que se reuniram ao redor dele. Assim que muitas multidões se aglomeraram ao redor dele, de maneira que ele fez algo. Ele subiu em um barco e se sentou. E todas as multidões ficaram na beira da praia. Prestem atenção nessa última frase. No idioma grego, é somente uma palavra. Eles ficaram. Isso é muito importante. Está escrita como uma construção gramatical especial, em grego conhecida como plusquamperfeito. E ao que se refere? Essa construção gramatical sempre demonstra distância. É um termo para algo distante. Apesar de que o Messias estava próximo da beira-mar, eles estavam de pé, ali de maneira que podiam ouvir o ensino. Entendam algo. Essas pessoas dentro de si mesmas, apesar de que se encontravam fisicamente perto, estavam muito longe espiritualmente. E por que estavam assim? Bem, ele explicará a razão disso. Uma vez mais, ele compartilhará com vocês a verdade bíblica através de uma parábola. Explicarei isso de novo. Uma parábola é uma declaração. Geralmente é uma história, uma ilustração, mas provém de uma palavra em hebraico cujo significado é governar ou dirigir tua vida. E se somos sábios, se queremos agradar a Ele, então suas parábolas, que Ele compartilhou com tanta frequência, devem governar nossas vidas. Sua verdade deve nos guiar, deve ter senhorio absoluto sobre nós. Por isso, uma vez mais, esse grupo estava de pé, à beira do mar, na frente dele. E o que aconteceu? Bem, vemos aqui que ele começou a falar com eles. E aqui está, com muitas parábolas. Eis aqui, o semeador saiu a semear. O plantar sementes era algo que se fazia de forma muito diferente de como se faz hoje em dia. Porque as pessoas não plantavam as sementes, mas as jogavam, tiravam, regavam sobre a terra e logo deixavam que a natureza tomasse seu curso. E o que acontecia? Ele sabe isso e por isso nos ensinará também. Nessa passagem, também lemos que o semeador saiu a semear. E ao semear, algumas caíram sobre o caminho.
Isso se refere ao lugar por onde as pessoas viajavam, ou seja, o caminho, a estrada pela qual eles viajavam. E isso quer dizer que as sementes eram vulneráveis. E notamos isso de imediato porque nos diz na metade do versículo 4 que as aves vieram e as comeram. Mas agora nos será dada outra situação. Não só que essas sementes caíram sobre o terreno, no caminho, mas caíram em outra parte, mas algumas caíram sobre as rochas, sobre um terreno pedregoso. E se detalha ali que não havia muita terra, e de imediato, como não havia muita terra, logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. E o que aconteceu depois? Sigamos lendo, versículo 6. E o sol saiu e as queimou. Ou seja, essas sementes, porque não tinha terra para elas, brotaram rapidamente, mas eram extremamente vulneráveis, e o sol as queimou. E como não tinha raiz, murcharam. E a implicação é que foi muito rápido. Lemos o versículo 7. Mas algumas caíram entre os espinhos. E diz que cresceram, mas os espinhos também. Ou seja, os espinhos também cresceram. E o que aconteceu? Esses espinhos transpassaram e simplesmente afundaram essas sementes e, portanto, tampouco produziram frutos. Assim temos 3 opções. No caminho, entre as rochas e entre os espinhos, e descobriremos aqui que essas sementes não produziram nenhum fruto. Não houve nenhum resultado positivo. E isso nos ensina algo. A maioria das pessoas não serão pessoas frutíferas. Não terão uma vida que o semeador, e ele é o semeador, que o semeador espera. Seguimos lendo o versículo 8. Mas algumas caíram, e aqui está a chave, em boa terra. Entendamos algo. O termo boa, e digo isso com frequência, tem a ver com a vontade de Deus. Assim que, intrinsecamente, nessa parábola, o Messias não só está dizendo que essa era uma boa terra, mas que o que a faz boa é que essa terra está conectada com a vontade de Deus. Existe uma estreita relação entre a terra e a vontade de Deus. Vemos isso com frequência nas Escrituras, com respeito a Israel. Mas não devemos individualizar. O que passa contigo e comigo? Estamos estreitamente conectados? Temos um desejo? Estamos comprometidos com a vontade de Deus? Se não é assim, então não somos boa terra. Não somos o terreno no qual essa semente formará uma boa raiz, de forma que possa produzir bons frutos. Nos diz aqui que se somos discípulos, se somos parte da família de Deus, se somos candidatos para receber a revelação de parte dele, então devemos estar interessados. E aqui está a chave, na vontade de Deus. Uma vez mais, versículo 8. Mas parte caiu sobre boa terra, e essa estava dando bons frutos. E a implicação é que não fez isso de forma esporádica, mas estava dando e continuamente dando bom fruto. E fez assim ao 100 por uma, a 60 por uma, a 30 por uma. E notem como termina essa palavra. Uma declaração muito significativa. Simplesmente disse: o que tenha ouvidos, que ouça. Isso deveria ser familiar para nós. Por quê? Se você é um bom estudante do livro de Apocalipse, saberá algo. Nos capítulos 2 e 3, encontramos 7 mensagens para 7 igrejas, 7 congregações de crentes. E cada uma dessas mensagens,
a essas 7 igrejas, conclui com uma declaração apontando que Deus espera que sejamos vencedores, que sejamos vitoriosos em nossas vidas, ou seja, que supõe-se que cumpramos com a sua vontade e logo diz: e aquele que tenha ouvidos, que ouça. E o que o Espírito diz? Também no livro de Apocalipse, mais adiante no capítulo 13, vemos que o inimigo, e estou falando sobre o império do anticristo, nos últimos dias, ele fará, e a Escritura enfaticamente o declara, ele fará guerra contra os santos e temporalmente nos vencerá. E logo diz que aquele que tenha ouvidos, que ouça. Sempre que se diz isso, não está falando às massas. Essa frase é um recurso literário que nos diz que isso está dirigido aos crentes, à congregação dos redimidos, aqueles que verdadeiramente são seus discípulos. Avancemos ao versículo 10. Os discípulos. Notem, os discípulos, ninguém mais, mas seus discípulos, que ouviram essa parábola. O que eles fizeram? Responderam. Eles queriam saber mais, queriam saber seu significado. E antes de perguntar a respeito disso, notem o que diz a ele. Os discípulos vieram a ele e lhe perguntaram, por quê? Ou seja, por que fala em parábolas a eles? Por que você os ensina com parábolas? E notem que ele respondendo lhes disse, porque a vocês lhes foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Prestem atenção a isso. Ele diz aos seus discípulos. E isso não é certo só para esses discípulos que caminhavam e viviam com ele e presenciaram seu ministério há quase 2000 anos. Mas estamos falando de discípulos no sentido mais amplo. Ou seja, você e eu, essa é a implicação. Nos foi dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. E Deus semeará essa verdade. Ele nos dará essa revelação somente se formos seus discípulos. E vejam que ele quer nos dar esta compreensão em abundância. Notem novamente. A vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não foi dado. Quem são eles? Aqueles que são como o terreno que está no caminho, ou como esse terreno pedregoso, ou como o terreno inundado de espinhos. A eles não foi dado. E o que diz de maneira enfática? Vejam o final do versículo 11. Mas a eles não foi dado. Versículo 12. Porque qualquer um que tem, lhe será dado mais, e em abundância lhe será dado. Mas aquele que não tem nada, ainda o que tem, lhe será tirado. Pode ser que você tenha algo de conhecimento espiritual, mas se não está comprometido com a vontade de Deus, então o que você tem será tirado de você. Seu entendimento será removido. Não crescerá na fé. Não crescerá enquanto não tiver um ponto de vista correto. Por que isso acontece? Porque ele diz essas coisas. Porque isso é sério. Porque isso se reveste de uma suprema importância. E qual é o tema? Aquele que quase sempre é o principal tema, o reino dos céus. E se você é um candidato para a revelação, irá receber, ou ele te ensinará por sua palavra. Por meio do seu Espírito Santo, ele te ensinará os mistérios do reino dos céus. Vamos agora, novamente, ao versículo 12. Aqueles que têm, lhes será dado em abundância. Mas a quem não tem, ainda que o tenha, lhe será retirado. Versículo 13. Por essa razão, o Messias segue falando. Por essa razão é que lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo,
não ouçam nem entendam. Por que é assim? Porque ele não quer um compromisso parcial. Você me dirá como eu posso estar tão seguro disso? Porque sabemos algo. Ele colocará em cada indivíduo e chegaremos à lição das ovelhas e as cabras. Não há um meio termo. E no livro de Apocalipse, de novo na mensagem às 7 igrejas, o escritor diz: quem dera que fossem frios ou quentes. Veremos que aqueles que têm um verdadeiro compromisso colherão o benefício do seu compromisso. Aqueles que se opõem colherão o resultado de seu compromisso. Mas com o bando equivocado. E aqueles que sejam mornos, eles serão quem ele vai cuspir da sua boca, porque eles simplesmente não estão interessados. Porque, de certa maneira, a quem ele se refere são aqueles que têm apenas um pouco de compromisso, apenas um pouco de conhecimento espiritual. Mas veremos algo. Veremos, e posso dar exemplo de pessoas que são assim, que entenderam o Evangelho, que estudaram a palavra de Deus, mas não fizeram um compromisso verdadeiro. E depois de um tempo, eles mudaram. Ou seja, eles puderam entender parte disso, mas o que tinham lhes foi tirado. A partir de agora, eles promovem todos os tipos de heresias e falsos ensinos. E por tais razões, que não me surpreendem, quando alguém proclama ser um cristão, e enfatizo isso, ser um cristão, e começam a promover coisas que vão contra a palavra de Deus. Isso é o que vemos aqui, o que eles têm. E não falamos da salvação. Falamos de um pouco de conhecimento, um falso conhecimento, uma falsa proclamação ou profissão de fé. O que eles têm lhes será tirado. Por quê? Por causa disso. Ele falava em parábolas para que eles vendo não pudessem ver e ouvindo não pudessem ouvir nem entender. E diz, tudo isso é profético. Não parece interessante tudo isso? Quantas vezes vimos que mencionaram as profecias, e aqui citará ao profeta Isaías. Tudo, e quero enfatizar isso, tudo o que ele dizia, seus fundamentos, se encontram na Tenar, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e especialmente nos profetas. E assim que diz aqui, vejamos de novo o versículo 14. E será cumprida sobre eles, não sobre os discípulos, mas sobre eles, a profecia de Isaías, que dizia: escutando, ouvem, mas não entendem. E vendo, veem, mas não percebem. Isso é importante porque fala sobre ver. Ele vê as coisas, mas não tem percepção, não tem a revelação para juntar as ideias e conseguir compreender justamente o que mencionamos anteriormente. As coisas de Deus, os mistérios do reino dos céus. Mas quando temos um verdadeiro compromisso, quando somos pessoas interessadas, e não se percam disso, na vontade de Deus, entendamos algo. O Messias, seu Espírito Santo vai investir nas nossas vidas. E veremos a Deus o Pai glorificado, a Deus o Filho, seu ministério operando através de nós. E ao Espírito Santo, ele se encarregará de nos empoderar, nos iluminar, nos guiar, para que possamos ser frutíferos. E produzamos esse 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ele quer que sejamos pessoas que levam muitos frutos. Mas aqueles que não têm um compromisso, que não estão interessados na vontade de Deus, o que diz aqui? Diz que eles não perceberam. Por quê? Notem o porquê. Porque seu coração foi manchado. Pelo quê? Pelas coisas desse mundo.
pelas coisas que não estão conectadas à vontade de Deus. E quando não estamos interessados nas coisas de Deus, nossos corações se endurecem e não podem entender nada, porque o coração desse povo se endureceu e seus ouvidos se bloquearam. Ou seja, ficaram difíceis de penetrar com a verdade e seus olhos estão fechados. Por quê? Tudo isso acontece devido à rejeição às coisas de Deus. A eles foram dadas sementes, mas essas não produziram nada, porque caíram no caminho, ou em terreno pedregoso, ou entre os espinhos. E no final foram afogadas, ou talvez se queimaram e se murcharam. Isso é o que ele nos diz. Seguimos lendo, diz, nessa parte final, ele diz, para que não vejam com seus olhos, nem com seus ouvidos possam ouvir, nem com seus corações entendam e se convertam, e eu lhes cure. Ou para que eu possa curá-los. Aqui nos diz que isso não acontecerá. E por que não? Porque não há um verdadeiro compromisso. Se eles fizeram uma confissão de fé, essa foi uma falsa confissão. Eles não estão interessados nas coisas de Deus. E, portanto, seus olhos, seus corações, seus ouvidos passarão por um processo. E isso é o que ele nos ensina. Quando uma pessoa não está comprometida, Deus dá a revelação e eles não respondem a ela, qual é o resultado? O coração se endurece e é incapaz de compreender. Quando Deus nos dá sua visão, sua iluminação, sua luz por meio do Espírito Santo da verdade, e Ele compartilha a vida através da sua palavra, e não respondemos a ela, nossos olhos lentamente e com toda a segurança se fecharão e nossos ouvidos se tornarão difíceis de penetrar. E tudo isso acontece quando não somos pessoas que querem tomar a verdade e implementá-la em nossas vidas, de modo que a vontade de Deus seja feita, que seu nome seja glorificado e seu propósito seja cumprido. Quando somos pessoas cuja mentalidade é que Deus só existe para cumprir nossas próprias vontades e desejos, fomos enganados. Dessa forma de pensar, fará com que não vejamos as coisas com clareza, que não percebamos a realidade de forma correta e que nossos corações se endureçam como uma pedra. Em outras palavras, o que a palavra de Deus nos diz aqui é que, se queremos ser pessoas que produzem muitos frutos, devemos nos converter em discípulos que temem a Deus. Fechamos com isso. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.